Saudações fraternas a todos. Nós gostaríamos de contar com a participação de vocês. Eu abri o chat aqui, como eu vou fazer algumas perguntas que seria bom colocar no chat a resposta, que pode ser um sim ou não, e isso ajudaria a gente, tá bom? Então, vamos tentar fazer uma construção coletiva, né? Você é mediunidade. Primeiro, eu vou contar uma curiosidade. Eu estava hoje na casa da minha mãe, casa do Geraldo, estava lá. Estava preparando alguma coisa e aí, de repente, eu vi um livrinho sobre mediunidade e sintonia. E comecei a folhear o livrinho. E o livrinho é uma boa edição da FEB com o Céu, como eu espírita de Uberaba, né? E tinha uma mensagem chamada assim, Você e a Mediunidade. Só que eu não vou lê-la agora de início, não, porque ela traz um monte de resposta sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Aí vocês vão ficar na curiosidade até, né, se não leram ainda, até mais tarde, um pouquinho depois, a gente lê e examina juntos, tá bem? É uma lição que não é muito grande, não, mas é bem interessante. O título da lição, ele está querendo pedir minha cara para ver. Mediunidade e Sintonia, é o título do livro, né? E a lição, na verdade, é Mediunidade e Nós, né? E o título que a gente vai tratar é Você e a Mediunidade, então tem uma relação muito grande. Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer é assim: você é médium? Pode colocar no chat se você é médium ou não é. Fique à vontade para escrever. Aí nós temos, nossa, bastante sim. Ótimo. Sim, é Fernanda, a Rita, a Jupira, Cidinha, Sandra, Camila, diz que não. A Maria, nossa, Maria Clarete, sim. A Ângela, sim. A Ângela Cush e a Ângela Dionísio também, sim. Ercília, sim. Beto Melo, sim. Adriana, sim. Nossa, quanto médio nós temos. Rosana Torres, sim. A Gil, sim. E a Fiô. Todos somos médios, a um que não ostensíveis. Então, todos somos médios. Ainda que não seja uma mediunidade ostensiva, a gente tem a mediunidade, né? Ok? Bom, então, a outra pergunta que eu vou fazer agora, você pode abrir o microfone e comentar se quiser. Como é que você sabe que você é médium? Carlos, posso falar? Pode falar. Bota a gente no quadrinho, Rafa, para gente ver quem está falando. Sim, porque a gente fez o estudo, aí quando nós começamos a desenvolver a faculdade mediúnica, aí eu comecei a participar das reuniões e começou as manifestações a aparecerem. Então, Todo mundo entendeu isso. Começou a participar de um estudo da mediunidade, depois chegou um momento, né, da prática, da prática, e aí na prática surgiu a mediunidade. Muito bem. Então, Posso Beth, fazer uma colocação? oi, No meu, desculpa, Fernanda. no meu caso, foi completamente diferente. No meu caso, eu vim para os Estados Unidos, não era espírita. Em 2013, não, 2011, eu fui procurar um grupo espírita porque eu estava passando uma fase muito difícil. Não tinha nenhuma mediunidade, nada. E em 2013, junho de 2013, quando eu regressei à minha casa do trabalho, eu comecei a incorporar das 6:30 da tarde até as 11:30 da noite. O pessoal do grupo de Anaheim veio até minha casa. Eu consegui ligar para eles durante esse acontecimento e dali em diante não parou. Aí eu fui
colocada a trabalhar. Um ano depois, quando o Haroldo Dutra veio dar uma palestra, que uma entidade ficou muito brava com ele, e daí nunca mais parei. Agora eu estou aprendendo. Beth? No meu caso, eu tenho telepatia. Isso já desde muito nova que eu tinha e eu ficava assustada, principalmente porque eu ouvia pessoas me chamando e eu respondia, aí deixava o pessoal à minha volta meio assustado, achava que eu estava meio doidinha. E daí eu procurei uma casa espírita, que é a que eu pertenço até hoje, a FESP, e, e lá eu procurei fazer cursos e depois passei a trabalhar, né, como médium e também tenho incorporação. Eu Hum, não fui pela dor, eu fui pedir ajuda mesmo, mas não foi bem assim. uhum. Rita? Eu tinha bastante intuição, bem apurada, e também muita desdobramento. Assim, claro para mim que era um desdobramento, e como eu nasci em família espírita, eu sabia o que era, mas eu nunca tinha realmente assumido o papel de nada. Eu sou a mera participante dentro da família, né, dentro da casa. E até eu ver que eu acho que tem uma hora para você começar, não sei, quando você já conhece um pouco, mas não se envolve. E foi aí que eu fui para o Blossom e a gente começou a estudar, e aí eu comecei a descobrir que realmente as intuições apuradas do dobramento eram mais do que simplesmente intuição, né? Era uma mediunidade mesmo. Então, desde então, estou estudando no Blossom há mais de 20 anos. Tudo bem, Rita. Ercília? Oi, boa noite. No meu caso, eu já frequentava a casa espírita, até a Casa do Caminho, à época, e já fazia evangelho lá, porque meu irmão mais velho já tinha introduzido evangelho lá em casa. Então, eu fui para o centro não pela mediunidade, mas aí assim, desabrochou mesmo em casa, no evangelho lá. E aí como eu tenho consciência, então eu falava uma coisa que aí eu disse, não sou eu que falei, depois senti vontade de tomar banho, como se eu fosse um homem. Foi tão difícil que eu tive que ligar para meu irmão mais velho, em Manaus, para que ele conversasse comigo e me ajudasse. E aí, a partir daí foi que eu comecei a educar a minha mediunidade. Então, foi isso. Obrigada. Obrigado, Ercília. Ângela? Bom, eu não sabia, desde criança fui considerada uma criança estranha, com problemas, talvez você achasse que eu tinha alguns problemas mentais, né? Eu, uma família católica muito grande, fui levada para psiquiatra e tudo, até que aos 20 anos eu comecei a namorar um rapaz que era espírita, e ele veio com essas ideias que eu deveria frequentar um centro espírita, e eu achava Kardec um grande ficcionista, né? Então, eu era sou da área de letras, e eu achava que ele era um grande literata, na minha visão daquela época. E eu comecei passando muito mal, tinha um mal-estar, às vezes eu chegava a ficar meio inconsciente, e uma das idas ao hospital, eu fui atendida por um médico espírita, que foi assim um divisor de águas. Quando eu acordei, assim, fiquei consciente, eu estava sentada no birô e ele fazendo imposição de mãos. Ele disse: Eu me vejo, nunca esqueci essa frase, eu me vejo em você quando eu tinha 18 anos. E ele disse: Você não tem doença do corpo. E abriu o birô e me deu um livro dos espíritos. E eu disse: Você não vai me medicar? Aí ele disse: Seu remédio está aqui. E eu ri, né? Eu não acreditava em nada. E eu estava com esse namorado. Ele disse: Leve o livro e um dia, se você quiser, você me devolve. Eu estou, aí deu o endereço do centro que ele estava, e eu não fui tão cedo, até que depois eu voltei e daí segui. Fiz o curso de estudo da mediunidade, isso passaram, não foi tão imediato, sofri bastante até me orientar como
uma adulta espírita conhecendo realmente, mas o ponto-chave de transição foi esse aí, caminhando para a psicofonia, a psicografia. Ótimo. E tomando a consciência de que não era tão maluquinha assim, eram outras coisas. Uhum. Quero agradecer a manifestação de todos. A Gil colocou sinto, a Jupira já dei passividade, a Tânia Barbosa, porque percebo, sinto as influências. Bem, vocês notam que, apesar de algumas coisas assim que são similares em procedimentos, tipo duas pessoas colocaram que foram perceber a mediunidade quando estavam estudando, não é? Foi estudar e aí, com o tempo, apareceu a mediunidade. Mas se for entrar em detalhe, nós vamos ver que não foi uma igual à outra. Não é? Não tem nenhum caso que seja igual ao outro. Cada situação é uma situação. Porque aqui já tiramos uma conclusão. A mediunidade é algo particular, ainda que seja caracterizado por categoria, médium psicofônico, psicográfico. Cada mediunidade ela desponta de uma maneira diferente e elas têm o seu processo particular. Agora, como é que Allan Kardec diz que a maneira de que para a gente saber que a gente é médium? Está colocado no livro dos médiuns. Qual é a maneira que Kardec diz? Se você quer saber se você é médium, faça tal coisa. Qual é a coisa que ele diz para a gente fazer? Ou só é possível saber se você é médium se você... Ninguém lembra, não? Livro dos Médiuns. Quem leu tem que reler e quem não leu tem que ler, porque se aqui uma boa parte disse que era médium. Ser médium espírita sem conhecer o livro dos médiuns é complicadíssimo. Gil, Ô, Carlos, boa noite a todos, boa madrugada, na verdade. A questão, quando você fala médio aí, é ostensivo. Tem essa diferença que eu não sei se existe. Quando essa pergunta, você traz a questão do médio ostensivo, né? Que eu acho que é meio... médium, como foi colocado aqui, né, pela FIO, todos nós temos mediunidade, só que nem todo mundo ela se manifesta. Então, ela é chamada médium ostensivo quando a mediunidade é manifesta, quando há alguma característica que indica, Então, não é, que a pessoa é médium. sua questão Agora, é... todos nós temos a mediunidade, de fato, não é? A gente tem, porque a gente tem contato com os espíritos de uma maneira ou de outra. Ainda que seja de uma maneira que a gente imperceptível, que a gente acha que não, acha que é a gente sozinho, mas nunca ninguém está sozinho. Bem, mas então, o que é que Kardec diz? Qual é a forma da gente saber se é médium, segundo Allan Kardec? Livro dos Médiuns. Ah, o Rafa colocou ali, olha. Mas tem também da Sandra antes, Cidinha. A Cidinha disse que desde criança percebia a presença dos espíritos. É, a Sandra botou, ter comunicação com os espíritos é ser médium? Isso, ter contato com os espíritos, se a gente tem contato com eles, é perceptível, então a gente tem mediunidade, né? Rafa, experimentar. Essa é a forma que Kardec sugeriu para nós. Então não existe bola de cristal. Quando alguém está conversando com você e diz, ah, você é médium. Já fizeram isso comigo, você é médium. Mas como é que sabe que eu sou médium? Tem bolinha de cristal para saber? Ou está fazendo um chute? Ou está dizendo o óbvio, todo mundo é médium, então não está falando nenhuma novidade. Mas normalmente quando a pessoa fala assim, é porque ela está querendo dizer que a gente tem mediunidade ostensiva. Mas a maneira de saber, de fato, segundo Allan Kardec, é experimentando, não tem outro jeito. Ah, bom, então eu vou agora
Como eu não sei se eu sou médium, como é que eu vou experimentar? Vou pegar um lápis, vou ficar segurando, ou sei lá, vou me concentrar para ver se os espíritos se incorporam? Como é que eu vou fazer? O que que a gente faz? Nós tivemos duas pessoas que descreveram a situação do Blossom, a Cidinha e a Rita, não foi? O que que nós fizemos no Blossom? Estudo. Reúne as pessoas e vai estudar a mediunidade. Vamos entender primeiro, seguindo a orientação de Kardec. Qual é a orientação de Kardec? Primeiro conhecer a teoria. Não é essa a orientação dele? Primeiro nós temos que conhecer a teoria. Ainda hoje eu estava lendo alguma coisa a respeito do assunto e a fala de Kardec é essa, que às vezes era na Revista Espírita que estava vendo isso. Ah, nem sempre a pessoa, por acompanhar o fenômeno, ver o fenômeno, ela se convence. Ela pode ficar até admirada, mas não propriamente convencida. E ele diz que as pessoas que conhecem primeiro a teoria, elas têm mais chance de entender o que está acontecendo e compreender e aceitar o fenômeno. Tudo bem? Então, a maneira de saber é experimentando. Só que experimentar não é simplesmente fazer que nem a moçadinha fazia na minha juventude. Reunia um grupinho de crianças lá, de jovenzinhos, botava um copo com as letras escritas no papel e o copo começava a se movimentar com as pessoas botando o dedo. Aí faziam pergunta: quantas moedas eu tenho no bolso? Eu vou casar? E aí o espírito respondia sim, não, ou indicava as letras do alfabeto que é compondo as letras. Será que é essa maneira de exercitar? Isso é o chamado em espanhol a Ouija. E, na verdade, era batizado da brincadeira do copo, né? Mas tem, inclusive, uma tábua, que é a Ouija, que ela tem as letras e tem um ponteiro, o médium bota o dedo e o ponteiro vai indicando sim ou não, ou as letras para compor as palavras. Será que essa é a melhor maneira? Posso fazer isso? Poder pode, agora as consequências. Eu conheci uma senhora que ela dizia que era médium. Aí o marido vivia mudando. E ela fazia lá o negócio do copo, aquela coisa toda. Um belo dia, diz ela que o espírito agarrou ela e botou ela, uma mudança toda empacotada, ela subiu em cima da mudança empacotada lá e disse que ninguém tirava a mudança da casa. Que era o espírito que estava falando, que não ia mudar coisa nenhuma. Ela estava cansada de mudar e aí era ela ou era o espírito que estava subindo lá na mudança e não queria deixar a mudança sair? Talvez os dois, né? Então, aqui entra um outro fator. Nós estamos tratando de você e a mediunidade. Agora eu vou fazer uma pergunta outra. Aí podem responder aqui pelo. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Quando o fenômeno se manifesta antes do estudo? É, é boa pergunta da Jupira. O Hermínio Miranda diz que a mediunidade ela pode surgir espontaneamente. Às vezes ela se manifesta através da dor, sofrimento, leva tempo, aquela coisa toda. E às vezes simplesmente se desenvolve. Então, o desenvolvimento é diferente da educação, da mediunidade. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, e quando surge o fenômeno? O fenômeno começa, você é espírita, então é preciso educar a mediunidade. Se não é espírita, vai sofrer as consequências. Ou vai descobrir o caminho. As outras religiões não ajudam nisso. E o espiritismo não ajuda nisso como religião. Ajuda porque é justamente a ciência que estuda esse fenômeno, que o explica. Tudo bem para todo mundo?
Então, aqui tem uma outra, a Fernanda colocou. Esse foi o meu caso. De acordo com o plano espiritual, eu tinha que trabalhar e o grupo não se deu conta e nem eu que tinha mediunidade. Pode acontecer isso, não é? Agora, você e a mediunidade. O que é a mediunidade para você? Pode escrever aqui no chat ou pode falar se quiser. O que a mediunidade é para você? Já o pessoal já começou a ficar introspectivo, já que é É um compromisso assumido compromisso assumido, a Rita disse. antes de encarnar. A Jupira disse é uma benção. O que mais? Fernanda, uma grande responsabilidade, muito grande, um trabalho de caridade. Muito bem. O que mais? Uma forma de o mundo invisível se conectar com o mundo visível. É uma forma do mundo visível se comunicar com o visível e vice-versa, né? É. A Tânia Barbosa, é perceber os espíritos. Pode ser diferentes formas. E para quem não falou ainda, Maria Clara, ¿qué es la mediunidad para ti? E Fior, Am, bueno, para mí ha significado mm, un camino de superación, ¿no? Porque, bueno, yo me lo he tomado muy seriamente y eso me ha ayudado mucho a ser más disciplinada, a, sí, a tomarme las cosas muy seriamente, ¿no? Porque para mí es importante y algo serio. muy bien. Todo mundo entendeu? Tem alguém que não entendeu? Ok. Aqui o Tiago colocou. A Ercília colocou. Tem mais, tem antes ainda. Espera aí, perceberam aqui. Beth, ferramenta de trabalho para progresso espiritual e uma forma de ajudar o próximo. A Ercília, meu equilíbrio. O Tiago, uma ferramenta importante de navegação quando usada de maneira correta. Tudo bem? A Vanessa, aceitar-se como instrumento de trabalho. E Ângela, um aprendizado de vidas e da nossa existência como entretenimento com espíritos que somos, como espíritos que somos. É entendimento, eu acho que eu escrevi errado. É como entendimento como espíritos que somos. Ok. Estava achando estranho entretenimento, já ia perguntar. Mas acontece. A Nélia está aqui do lado. Ok. Mais alguma manifestação? O que a mediunidade é para você? Bem, a mediunidade está no campo da comunicação, não é isso? Não? E foi colocado aqui, né? Permite a comunicação entre o plano invisível e o plano visível, ou entre nós e os espíritos, ou entre os espíritos e nós. Comunicação. Muito bem. A Ângela colocou entendimento. E a Sandra, um trabalho de amor e caridade ao próximo e a nós mesmos, um compromisso. Eu corrigi a palavrinha lá. Aham. Ah, sim, entendimento, tá. Então, o que acontece? Está no campo da comunicação a mediunidade. E, primeiro, ela permite, então, a comunicação. Agora, por uma razão. Há um motivo para isso. E aqui foi identificado por vocês em várias das coisas que colocaram. Então, podemos entender a mediunidade como um instrumento de educação? Sim. Podemos, não é? Educação de quem?
A nossa própria e dos espíritos, né? Hum? Educação de nós mesmos e educação dos espíritos, né? A Ercília botou minha, a Jupira nossa, a Rosana de de nós mesmos. Muito bem. Então, começa pela educação de nós mesmos. A gente vai ter que aprender disciplina, vai ter que aprender tolerância, vai ter que aprender respeito, vai ter que aprender perseverança. A mediunidade leva a gente a tudo isso. Então, é um trabalho íntimo de cada um, a não ser que se deixe. E aí a mediunidade pode ser um instrumento de perturbação para a pessoa. Bem, então a educação da gente, a educação dos espíritos. Mas será que serve para a educação dos outros encarnados que estão no nosso entorno? Também pode servir, a depender de como nós atuamos, não é isso? Porque senão acaba sendo um instrumento de deseducação. Quando somos um médium indisciplinado, essa coisa toda, ou não é, nos entregamos a práticas que são deletérias, desequilibradas, a gente prejudica o próximo. Mas uma mediunidade equilibrada, ela ajuda na educação daqueles que estão no entorno também, não é? Aqui a Jupira colocou serve de acordo com nossas atitudes. Uhum. Então, é muito importante a gente entender uma coisa. Falou em mediunidade, nós estamos tratando do campo de comunicação. E não há comunicação se não há dois implicados, no mínimo, no processo. Tem o emissor e tem o receptor. E a comunicação, ela não tem só um emissor e receptor, ela tem um canal. O médium é o canal. Ao mesmo tempo, o receptor da comunicação, mas ele é o transmissor dela. Porque o processo só se completa quando ele recebe e transmite. Então, ele é um canal. Tudo bem? Mas sendo um canal, bom, aí eu faço uma pergunta. Quem é a pessoa que primeiro se beneficia com a comunicação recebida dos espíritos? Vamos dizer que o espírito superior está orientando. Quem primeiro se beneficia daquela comunicação? Vamos dizer que o Divaldo recebeu uma comunicação para mim. Quem é o primeiro beneficiário da comunicação que o Divaldo recebeu para mim? Ele próprio, né? Ele próprio. O Divaldo conta isso, né? Que ele estava numa situação muito dolorosa e aí ele pediu para a Joana que ele queria uma comunicação para ele, porque ele tinha recebido para tanta gente. E aí ela perguntou para ele, mas para quem que você acha que as comunicações foram dadas primeiro, em primeira mão? Aí ele foi entender que todas elas primeiro tinham sido para ele. Então, a gente tem que estar atento a isso. A mediunidade de você, não é você e a mediunidade. A mediunidade é um instrumento, está no campo da comunicação, é um instrumento de educação, e o primeiro beneficiado dela tem que ser o próprio médium. Quando não é, alguma coisa não está bem. Já não está havendo um aproveitamento. Agora, vamos colocar aqui um outro exemplo. Você e a mediunidade. Você está no centro espírita, recebeu a comunicação. Aquela comunicação é sua ou é do centro espírita? Certo. É Pode do centro repetir, espírita. Carlos? Hum? Pode repetir a pergunta? Você está no centro espírita, você é participante do centro espírita, e lá no trabalho mediúnico do centro espírita você recebeu a comunicação. A comunicação é sua ou é do centro espírita? Dos espíritos. Então, foram os espíritos que transmitiram. Aí você pode pegar a comunicação que você escreveu, por exemplo, e dobrar ele, botar no bolso e ir embora? Bom, eu nunca fiz isso, né? Até porque as poucas vezes que eu recebi, eu nunca desenvolvi muito esse tipo de faculdade. Mas as poucas vezes que eu recebi, não eram mensagens minhas, eu entregava para o dirigente do trabalho e deixava. Uhum.
Então, a Fio colocou, a Maria Clarete, de todos, se eu também sou parte del centro. E a Jupira, não, tem que ficar no trabalho. Bem, o que é que acontece? Médium Júlio César Grande Ribeiro. Estávamos na comemoração do centenário da Federação Espírita Brasileira. Eu estava presente. E eu vi que o Júlio César recebeu uma mensagem, ele dobrou e colocou no bolso. O presidente disse para ele: o que foi que você guardou? Ele disse assim: não, não tem importância. Ele disse assim: se foi uma comunicação, a comunicação é da FEB e você precisa me entregar. E por que é que o Júlio César Grande Ribeiro colocou a mensagem no bolso? Quando ele entregou a mensagem, o presidente disse, pediu, ele entregou. O presidente Dias abriu e leu a mensagem. Sabe qual era a assinatura? Allan Kardec. Prestemos atenção nisso agora, tá? O presidente Dizem leu a mensagem de público e ela foi publicada no Reformador. O Divaldo estava presente. E o Divaldo descreveu o momento em que Allan Kardec entrou no salão e se aproximou do Júlio e transmitiu a comunicação através dele. Tudo bem? Então, a comunicação recebida dentro de uma instituição, em princípio, é da instituição, salvo se a instituição não estabeleceu, não foi conversado isso, e os médios levam as comunicações para casa. Mas não é apropriado, porque a comunicação tem que ficar na instituição. Aqui, a Arlete coloca, mas por que ele guardou a mensagem? Porque ele não se atreveu a entregar pela assinatura. Deu para perceber? Ele ficou em dúvida, não é? E ficou receoso, com medo, inclusive. Mas quem julga não é o próprio médium. Quem tem que julgar é quem está responsável pelo trabalho. Deu para perceber? Recebi a mensagem, tudo bem, eu estou aqui na dúvida. Eu não sei se Allan Kardec, caramba, eu recebi Allan Kardec. Deus, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é? Mas cabe ao dirigente da reunião tomar a decisão. Deu para perceber? Tudo bem? Nós estamos entendendo aqui a nossa relação com essa questão da mediunidade, que é muito mais complexa do que a gente imagina muitas vezes. E depois tem um detalhe: várias pessoas disseram que são médiuns, né? Você tem comunicação assim, percebe os espíritos só quando está no centro espírita, no trabalho mediúnico, que você eventualmente frequenta um centro espírita? Pode responder no chat ou pode falar no microfone. Você só percebe os espíritos, ou só recebe comunicação quando você está no trabalho mediúnico no centro? A Fernanda disse que não. A Ercília também disse que não. Bem, não. Também não, né? Não. Não, Carlos, a gente sente fora da casa espírita também. Bem. Uhum. Muitas vezes eu tô assim, eu sinto a presença. Uhum. A Tânia diz, na maior parte das vezes, sim. Já vamos explicar isso que a Tânia colocou aqui. Queria que vocês falassem só um pouquinho, Tânia, a gente volta aqui, tá? Médium é Esse ponto que a 24 Tânia horas. colocou aqui é importante. Oi? O médium é 24 horas. Isso aí. Não é só na casa espírita. Isso É, aí. A Ivone está colocando uma coisa que eu ouvi várias vezes do Raul Teixeira. É Eu, médium, né? Então é Carlos, eu médium vou falar. 24 horas. E você nunca sabe quando os espíritos vão te requisitar. Eu só vou citar um exemplo que aconteceu comigo, que durante a pandemia, muitas atividades que a gente tinha passaram-se online e a presença deles assim durante os trabalhos, as coisas que as nossas atividades era muito forte, era muito grande. A sustentação que eles que davam também para a gente era muito grande, né?
E eu falei no início que eu tinha telepatia, mas telepatia para mim sempre foi um auxiliar no meu trabalho ou uma forma de eu ser corrigida em algumas falhas também, que o meu mentor ele dava umas durinhas e até hoje acontece quando eu faço alguma coisa em desacordo. Tudo bem. Então, olha aí que interessante, né? Esses depoimentos vão ajudando a gente a entender. A Fernanda levantou a mão também. Pode falar, Fernanda. Olha, isso eu estou falando o meu caso, porque são as experiências que eu tenho tido desde que aflorou a mediunidade, e eu estou aprendendo Sim. com todos vocês. Tem certos lugares que eu entro e eu tenho que virar a volta e sair, Uhum. porque eu sinto quando a energia é muito pesada. Certos lugares, por exemplo, quando eu passo por cemitério, eu evito, porque eu sinto a energia deles e eles vêm comigo no trabalho mediúnico, eles se manifestam. Também, às vezes, na rua, quando eu estou dirigindo, e tem uma cruz com flores de alguém que morreu no lugar, a mesma coisa. Museu, biblioteca antiga. Hum. Então, eu seleciono muitos lugares que eu vou. Eu sempre oro e vigio, presto atenção, mas eu sinto fisicamente. Eu começo a tremer, fica muito pesado e eu tenho que sair do lugar. Muito bem. Rita? Assim, a percepção é quase que 24 horas, né? Uhum. Agora, passividade, Uhum. fiz no centro, nunca fora do centro. Mas, às vezes, de uma maneira intuitiva, de alguma aproximação necessária para uma outra pessoa, para você dar um conselho, eu percebo quando a intuição ou quando o conselho não é meu. E não necessariamente dando uma passividade, mas podendo transmitir alguma forma de alguma mensagem, alguma comunicação, né, inspirada ou intuída por um outro espírito. Isso é comum. Tudo bem. Aqui a Jupira colocou a passividade, eu só dei no centro, pois depois aprendi a controlar. Antes eu caía. Então, quando a gente não tem controle, às vezes o espírito toma conta, mas a gente educa, se educa, educa o processo e, inclusive, passa a controlar, né? Dá passividade quando é o momento apropriado e que você tem condição de, né? Inclusive a equipe de proteção, aquela coisa toda que a gente tem no centro espírita, não é? Então, é muito interessante isso aqui, hein? A gente vai voltar já já no que a Tânia colocou. É Gil. Desculpa que eu ligar o som, leva um pouquinho de tempo. É uma dúvida, Carlos, com relação à mediunidade e livre-arbítrio, né? Visto que a mediunidade é uma faculdade, né? É como se respirar. Eu podia fazer essa analogia, a gente não teria o livre-arbítrio de escolher ter ou não ter a mediunidade ostensiva, ou a gente tem escolha, né? Aí tem as consequências. Consegui entender? É. A escolha a gente tem, só que não existe aquilo de lá no centro espírita dizer assim, vocês podem trancar a minha mediunidade? Já viram isso? Teve gente que me perguntou, você sabe o centro onde eu posso ir trancar minha mediunidade? Eu digo assim, não. O centro espírita não faz esse tipo de coisa. Ai, puxa vida, mas eu quero trancar minha mediunidade. Vamos trancar a mediunidade. É que eu não quero ser médium. Se é médium, tem uma razão de ser. Por alguma razão é médium. Ostensivo nessa situação, porque a pessoa se sente perturbada, aí não quer fazer o esforço para melhorar, então quer trancar a mediunidade para não ser perturbado. Como trancar a mediunidade? É parar de perceber os espíritos. Pode acontecer. Kardec diz que a mediunidade é intermitente. Ela pode passar períodos em que você não percebe nada e de repente volta outra vez tudo que tinha antes ou parte daquilo que acontecia antes, não é? Então,
A gente aprende disso aqui, que a gente não dá passividade em qualquer lugar, mas que momentos a gente pode perceber os espíritos, inclusive fazer uma orientação, como a Rita comentou, não é? Por inspiração. Já já a gente estabelece aqui, mais uma vez, a diferença entre intuição e inspiração, tá bem? Vamos aqui. A Tânia botou assim, na maior parte das vezes, sim. Quando a gente perguntou, né, por que, se é no centro espírita, só que você recebe ou você percebe os espíritos. Por que na maior parte das vezes no centro espírita, assim? Ela tem razão que é assim. Porque no centro espírita você tem. Desculpa, eu não levantei a mão. Não pode falar. Porque no centro espírita nós temos as condições de segurança, né, de apoio, Isso. de assessoria, tanto para o médico quanto para o espírito necessitado que chega. Isso. E o ambiente está preparado para. É, Tanto é que porque quando a gente entra, a gente antecipadamente sente que eles até já sabem quem potencializa a vão ser, né? capacidade mediúnica da gente, não é? A gente percebe coisas que fora a gente não percebe quando a gente está lá na atividade mediúnica. Uhum. Eu cheguei a achar que eu tinha evidência, né? Porque no trabalho mediúnico, às vezes, você começa a ver claramente as coisas. Ver os espíritos, ver os mais iluminados, outros mais escuros. Percebe os mentores se movimentando e tal. Aí sai de lá, não vê nada mais, não percebe nada daquele jeito mais. Aí, eventualmente, você percebe algum espírito e tal, não estando lá na atividade mediúnica. Então, é natural que lá a gente receba mais, porque há o ambiente, tudo preparadinho, equipe de proteção, os espíritos estão atuando para nos ajudar nisso, potencializa as nossas capacidades. Mas não significa que a gente não tenha mediunidade quando esteja fora, porque a gente também percebe os espíritos fora em certas circunstâncias, né? Depende também do grau de sensibilidade, de desenvolvimento da capacidade mediúnica e tudo mais. Bem, A o mediunidade é Tiago uma colocou a bênção. resposta. Oi? Alguém falou? Sim. A Ivone. mediunidade é uma bênção para cada um de nós, oportunidade divina de você Hum, se melhorar e ajudar. isso aí. O Tiago diz assim: a responsabilidade de ser médio acaba sendo muito maior fora do ambiente controlado nos centros espíritas. O regime didático para um médium é fundamental para viver uma vida onde a mediunidade não se transforme em transtornos. É isso aí, Tiago. É porque senão perturba, né? E a pessoa tem que saber dosar as coisas, porque não vai ver só o que é bom, vai ver o que existe. Se é médium, vai perceber as coisas boas, mas a maior parte das vezes vai perceber as coisas ruins. É por isso que quem foi que comentou que às vezes não entra nos ambientes, tem que sair, ainda há Eu, pouco? Fernanda. A Fernanda, é isso aí. Então, já aconteceu comigo mais de uma vez. Você chega no ambiente, você sente o ambiente, você dá meia volta e sai, porque vai ficar feio. Se ficar lá dentro, você vai se perturbar, vai sentir coisas que não deseja, porque o ambiente não está bom. Tudo bem? Você tem Até direito? Tem. Tem sorry. como você ficar num ambiente desse sem se perturbar? Tem. Se você se preparar devidamente, você orar e tudo mais, mas cuidado. Já contei para vocês em outra ocasião que por insistência de um familiar eu fui num barzinho desses, de happy hour. Aí tô lá eu distraído tomando minha Coca-Cola e eles tomando suas coisas que pediram e eu de repente vejo um espírito do lado do garçom que estava preparando várias taças ali, botando certas bebidas nas taças, um espírito escuro com a mão em cima assim, saiu um jato de coisa escura da mão dele caindo dentro dos copos, das taças. Aí na hora que eu percebi isso, o que que eu fiz? Orei. Quando eu comecei a orar, ele olhou para mim com aquele olhar assim, olhão injetado vermelho, disse: O que que você está fazendo aqui com aquela voz gutural? Aí eu respondi: Estou orando. Isso aqui não é igreja. Não vou falar do jeito que ele falou, não, que é assustador. Aqui não é igreja. Você quer rezar, vai rezar lá na igreja.
Aqui é meu ambiente. Aí eu pedi desculpas que eu tinha lembrado que eu tinha um compromisso, ia ter que sair e tal. Deixei o dia da minha Coca-Cola lá sem terminar e ó, fui embora. Aí falei pro familiar, não me chame mais. Porque você pode não perceber, mas eu percebo. Então não me chame, eu já tinha evitado. E ela ficava todo o tempo criticando que eu não era sociável, que eu nunca participava de nada, não sei o quê. Aí vou eu lá, ó, o que aconteceu. Maria Helena. Eu gostaria de saber, vamos dizer, eu não tenho nenhuma manifestação de mediunidade, Uhum, mas eu tenho muito, vamos dizer, quando entrar em ambientes ou certas pessoas, eu sinto essa vibração negativa e provavelmente a positiva também, que a positiva a gente relaxa uhum, mais, né? uhum, Esse, sim, eu sempre achei que era a vibração das pessoas presentes, os encarnados presentes. uhum. Seria mais nesse sentido, você acha, Carlos? Pode ser, aí, Maria Helena, é difícil de identificar, sabe? Porque pode ser do encarnado ou do desencarnado. É tão interessante que se a gente é médium, a gente inclusive tem que aprender a distinguir, porque muitas vezes a gente capta os encarnados e às vezes capta os espíritos. E a gente, com o tempo, vai aprender a distinguir uma coisa da outra, com o estudo, com o exercício, com a observação da gente mesmo, o autoconhecimento. A gente passa a identificar uma vibração quando ela é mais materializada e quando ela é mais, não é diferente, não é o mesmo tipo de vibração. Quem estava com a mão levantada, além da Maria Beatriz? Fernanda, Eu só ia fazer uma colocação, por Hum, exemplo, exatamente o que você acabou de falar. Eu, às vezes, sinto uhum, também da pessoa, a energia da isso. pessoa, que Uhum, não, eu não me sinto bem próxima e eu delicadamente faço uma uhum, oração e me retiro. Mas uhum, uma experiência que eu tive recentemente, que abriu um museu aqui na Califórnia, aqui perto da minha cidade, eu entrei nesse museu e as pinturas do museu tão pesadas, mas tão pesadas as pinturas, que eu comecei a sentir dor de cabeça, ânsia de vômito. Eu não tinha ido nem terminado uma sala e eu senti que a energia lá dentro do ambiente, quando eu olhava para as pinturas, trazia muita tristeza e diminuía a sintonia. Então, eu cuido muito a minha sintonia em lugares assim, e aí, como você falou, como eu senti que era muito pesado, estava afetando a minha sintonia, eu me retirei do ambiente e fui lá fora na natureza, que é lá onde eu consigo me reconectar. uhum. É bem. Aí o que que acontece com o que a Fernanda está falando e dentro da pergunta que a Beatriz tinha feito para a gente? A gente pode, com o tempo, saber identificar, mas se é mais do encarnado ou desencarnado, são dos dois, às vezes a vibração vem dos dois. E quando é uma vibração negativa, para evitar que nos perturbe, a gente não tenha que sair do ambiente, inclusive, ou sair de perto da pessoa. A gente, com o tempo, pode trabalhar isso. Através da meditação, da oração, de leituras equilibradas, porque senão os bons nunca poderiam ajudar os outros inferiores, porque eles se sentiriam mal e aí eles teriam que se afastar. Então é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo para a gente conseguir superar isso e aí ajudar. Mas a gente tem que ajudar os que querem ajuda. Um dia um companheiro jovem ainda disse que ele ia no carnaval para ajudar as pessoas. E eu perguntei para ele quantas pessoas que estavam no carnaval queriam ajuda dele.
Então era uma desculpa. Ele adorava o carnaval, mas ele era espírita, ele se sentia mal de ir no carnaval e não queria dizer para as pessoas que ele ia lá porque ele adorava o carnaval. Então ele ia lá para ajudar as pessoas. Mas aí quando você entra dentro do ambiente, como aconteceu comigo, num dado momento, né, vai passando uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida e me deu uma vontade de pegar a moça. Aí eu pensei, gente, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Na hora que eu fiz isso, abriu a minha percepção e eu percebi o ambiente todo. Eu simplesmente fui saindo, saindo no meio do povo, fui saindo, saindo. Nunca mais entrei num salão de baile de carnaval. Tudo bem? Então, Carlos, a questão é, você tem mediunidade? Cuidado com a sintonia. Olha o que a Fernanda falou, ela cuida da sintonia. Cuidado com a sintonia, porque sintonizou, mas são duas leis que regem. A gente está encaminhando para o final, quero atender aqui o que a Maria Clara colocou uma coisa muito importante ali. Duas leis que regem a questão da mediunidade. Eu estou fazendo assim, não sei porque está aparecendo balãozinho lá no coisa. Aí, primeiro delas é a afinidade. A afinidade, ela é praticamente automática. A gente sintoniza com os que são afins conosco, de maneira automática, praticamente. E a outra é a sintonia. Porque se a gente, o espírito se aproxima, mas não há uma afinidade com o médium, não consegue dar comunicação. Tem que haver afinidade fluídica, afinidade de gosto, afinidade de uma série de coisas para que a coisa flua bem. É por isso que no Voltei, o irmão Jacó Frederico Figner vai dizer que Emmanuel falou para ele que André Luiz tinha passado cerca de 720 dias e noites com com o Chico, antes de começar a escrever, para estabelecer duas coisas, afinidade e sintonia. Tudo bem? Porque as duas coisas se desenvolvem por convivência. Rita, bem rapidinho, que a gente tem que atender a Maria Clara aqui e o tempo está terminando. Uhum. Essa questão de afinidade a gente pode mudar também, né? Mesmo quando é uma afinidade que não Pode. porque eu me lembro em época que eu gostava, adorava ir em barzinho, adorava dançar e tudo mais, e ia, até a hora que eu sentia aquele peso, aquela coisa horrível, e corria para o meu avô para ele me dar passe. E ele dava os passes. Aí teve um dia que ele deu uma bronca além do passe. Ele falou: Você não pode trazer toda aquela porcaria de onde você vai, que eu não sei, mas ele não sabia nem onde eu ia. Você não vai mais trazer passe, mas você vai mudar esse tipo de comportamento. Porque Uhum. o teu comportamento está te trazendo a isso. Eu posso te dar o passe com muito amor, mas você pense bem se você não tem que mudar. E aí que você começa, realmente foi um É, divisor de águas. isso Então a gente aí. está sintonia, né? Que a afinidade se desenvolve com o nosso livre-arbítrio, né? Você pode gostar de uma coisa, mas se você vê que não é boa para você, você muda aquilo. E você não percebe, que na época, lógico, né? Estava envolvida naquela coisa de dança, de barzinho, e tudo mais, mas eu sentia o peso e eu levava lá para ele. Isso aí. Maria Clarete coloca para nós assim, vou falar em português. Carlos, eu também sinto vergonha de dizer que recebi uma comunicação de um espírito conhecido. Os companheiros muitas vezes sentem ciúmes, né? E outros sentem que eu posso ser uma pessoa especial. Como a gente lida com isso? O Divaldo é um exemplo, Maria Clarete. Ele dá a mínima importância para a opinião dos outros. Nenhuma. E faz o que tem que ser feito. Tá certo? Porque, olha, se a gente for regular pelas opiniões dos outros, ora você tá doido, ora você tá pacato demais. É aquela, né? Porque as opiniões variam completamente. Então, a gente tem que ver, é útil?
Você tá, recebeu a comunicação ali, você tem certeza que é de tal espírito? Então, deixa passar. O julgamento que vão fazer é problema deles. Agora, cuidado com a inveja. Porque a inveja, ela estabelece algo, um padrão vibratório muito deletério. Mas se a gente deixar, porque senão a pessoa invejosa, ela se corrói ela mesma. Porque bate no escudo de proteção e ela recebe sozinha as repercussões da inveja que ela sentiu. Agora, quando a gente entra na sintonia, aí a gente sente também o problema. Do tipo assim, até cair cabelo. A pessoa chega, olha assim, nossa, que cabelo bonito. Duas razões para começar a cair o cabelo. Uma, nossa, eu tenho cabelo bonito. Olha o que o fulano falou, que eu tenho cabelo bonito. Nossa! Começa a cair, começa a ficar feio, né? A outra, ih, meu Deus do céu! Ih, caramba, essa pessoa disse que o meu cabelo é bonito, ela é invejosa, meu cabelo vai cair. Aí cai mesmo. Então, não entrar em sintonia. O problema é da pessoa. É o que coloca Dom Miguel Ruiz nos Quatro Acuerdos. Uma pessoa chega e te elogia. O problema é da pessoa, a não ser que você aceite o elogio. Uma pessoa te criticou. O problema é da pessoa, a não ser que você aceite a crítica. Agora, você pode aceitar a crítica em dois sentidos. A crítica é válida, eu vou me aperfeiçoar. Ou eu vou ficar com raiva da pessoa porque ela me criticou. São escolhas que a gente tem que fazer. Tudo bem, gente? Não sei se há aclarado, Maria Clara, se está bem assim. Profundizemos mais em outros momentos, tá bem? Última manifestação, Ivone. Eu queria dar um conselho que eu dou para os meus filhos, para os meus netos, principalmente os pequenininhos. Eu não entro em lugar nenhum sozinha. Quando eu entro, eu digo que a espiritualidade é maior entra comigo. Aí eu tenho a intuição, ou sai, ou vejo alguma coisa, está precisando de ajuda, eu oro para aquela pessoa dentro de mim. Isso, então, conselho de avó, hein? Não entre em lugar nenhum sozinho. Onde for, até no supermercado. Eu não entro sozinha. Espiritualidade maior. Jesus, entra comigo. Sempre. E eu sempre, a gente está sempre ajudando. É isso aí. Não esqueçamos que nós temos um anjo da guarda, um Sempre, espírito protetor. Tudo sempre. bem, gente? Você e a mediunidade. Seu primeiro espírito com quem você estabelece contato, de maneira automática, inclusive antes do nascimento, o seu anjo da guarda. E a gente muitas vezes ignora. Tudo bem para todo mundo? Nunca se esqueça, você e a mediunidade. O seu primeiro espírito de contato é o seu anjo da guarda. Tudo bem? Então vamos lá. Mediunidade e nós. É o capítulo 9 do livrinho Mediunidade e Sintonia. Nem sempre conseguirás materializar os amigos da vida maior para satisfazer a sede de verdade que tortura muitos de nossos companheiros na Terra, mas sempre pode substancializar essa ou aquela providência suscetível de prodigalizar-lhes tranquilidade e consolação. Deu para entender? Pode ser que a gente não consiga materializar os espíritos para provar, mas a gente pode fazer o bem para ajudar aquela pessoa, de alguma maneira. Tudo bem? Nem sempre sonorizarás a voz de desencarnados queridos para reconforto dos que choram de saudade no mundo. No entanto, sempre podes articular a frase calmante que lhes transmita encorajamento e esperança. Tudo bem, gente? Nem sempre obterás a mensagem de determinados amigos
que residem no mais além para a edificação imediata dos que sofrem no plano físico. Entretanto, sempre podes improvisar algum recurso com que se lhes restaurem a energia e o bom ânimo. Vamos entendendo que nós somos médiuns da vida, do bem-estar do próximo. Nem sempre lograrás a cura de certas enfermidades do corpo de irmãos padecentes. Todavia, sempre podes lenir-lhes o coração e aclarar-lhes a alma com o apoio fraterno, habilitando-lhes a mente para a cura espiritual. Nem sempre te evidenciarás como sendo um fenômeno, mas sempre podes, em qualquer tempo, ser o auxílio a quem necessite de amparo. Médium quer dizer intérprete, medianeiro. E dar utilidade à própria vida, transformando-nos em socorro e bênção para os demais, é ser médium do eterno bem, sob a inspiração do Espírito de Jesus Cristo, privilégio que cada um de nós pode usufruir. Tudo bem? Carlos, muitíssimo obrigado pela palestra sensacional. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Obrigado pelas suas considerações finais agora, ler esse texto aí para gente. Que fique bem inspirado, que possamos agora também, ao dormir, nos inspirarmos ainda mais no desdobramento. Então, a gente gostaria de pedir então para você fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Divino Mestre Jesus, tu que és, Senhor, para todos nós o médium de Deus, tu que és nosso irmão maior, modelo e guia para todos nós, a nossa vibração de gratidão, Senhor, por nos haver aceitado aqui no planeta que criaste, por nos receber e nos dar a oportunidade de aqui realizar a nossa evolução espiritual. O nosso agradecimento, Mestre amado, pelos exemplos, pelo esforço de apagar a tua luz por tanto tempo para que pudéssemos receber diretamente de ti os exemplos imorredouros que gravaram profundamente em nossas almas que é possível algum dia nos fazermos como tu és. Obrigado, Senhor. E que possamos, na sequência de nossas vidas, aprender cada vez mais a ser úteis nas relações com os nossos semelhantes, porque como tu, Senhor, também podemos ser médiuns do bem, da fraternidade, da esperança, da harmonia, médium, Senhor, da própria vida na vida. Obrigado e graças damos a Deus, nosso Pai.